Daniel capítulo 10, e fique tranquilo que eu prego rindo mesmo, que o crente é feliz, amém? A autoridade não é cara feia. Cara feia não é sinônimo de autoridade, porque se cara feia fosse poder, o diabo tinha todo o poder. No entanto, é derrotado, só manifesta com a cara feia. Então, o povo de Deus é um povo alegre. Daniel capítulo 11. Se prepare que eu vou falar em uns 25 minutinhos só. Comportamentos de alguém que conhece o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 11 de Daniel, versículo 32. Na parte B, só apenas a parte B, capítulo 11, versículo 32, parte B. Diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, será ministrada. Fale conosco, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Perdoe os meus pecados. Esconda-me no teu esconderijo secreto e fale conosco, que nós iremos te louvar para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, cadeirar e saber que o Senhor é Deus. Queridos amados, diz o texto que as pessoas que conhecem Deus é uma pessoa forte e faz coisas poderosas. Amém? Aleluia. Eu posso falar para você disso porque eu conheço um pouco o Deus que eu sirvo. Aleluia. Porque, veja só, meu querido, quando a gente não conhece a Deus, e conhecer, você sabe, para a gente entender algumas coisas, precisamos ir para o hebraico. E o sentido de conhecer no hebraico é ter intimidade. A palavra conhecer, geralmente quando aparece na Bíblia, conhecer é entrar na intimidade. Por exemplo, quando fala assim: e Abraão conheceu a Sara e ela ficou grávida. Até quando os anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra chegaram naquela cidade, disseram assim: coloque esses homens para fora, queremos conhecer, ou entrar a eles, ou uma versão vai dizer, eu ter relações sexuais com ele, ou com eles. A palavra conhecer é ter intimidade de uma forma tão forte como um homem tem intimidade com a sua esposa, ou como uma mulher tem intimidade com o seu marido. Deus está dizendo que existem pessoas que podem até dizer que o conhecem, mas não tem intimidade. Porque quando a pessoa tem uma intimidade, ela pode dizer eu conheço. Por exemplo, a pastora pode dizer para o Ronaldo, ou pode dizer para alguém assim: eu conheço o meu marido, porque tem intimidade. A mulher pode dizer eu conheço o meu esposo. O esposo pode dizer eu conheço a minha mulher, porque conhece na sua profundidade, porque tem entendimento, porque tem intimidade. Deus está dizendo que as pessoas que não, eu vou resumir, vou fazer já a aplicação por conta do tempo. Às vezes eu costumo ser prolixo, eu não quero fazer isso. Alguém disse que eu tenho a síndrome da autoexplicação. E eu quero ir em todos os lugares lá atrás para cercar-se, ou cercar-me de pontos bem concretos para que não haja contestação na mensagem. Então, o que Deus está dizendo? Que existem pessoas que dizem que o conhecem, mas não conhecem. Tem pessoas que podem ser religiosas, mas eu quero dizer para você, Deus não busca religiosos. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não tem religiosos, Deus tem filhos. E filhos têm intimidade com seu pai. O filho conhece o seu pai à distância. O filho conhece o seu pai pelo andar. Ele conhece o som até do ronco do seu pai. Falei, esse aí é meu pai que está roncando. Eu conheço meu pai. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa conhecê-lo, ter intimidade, não ser um religioso, não ser apenas um crente, ser um adorador, ser um filho, ter esse relacionamento. E pessoas que têm esse nível de intimidade e conhecimento com Deus, ele anda sobre as águas, porque o dia que Jesus estava andando sobre as águas, teve um que diz assim: é tu mesmo, Senhor? É o Senhor mesmo. Quem falou foi Pedro. Pedro disse: se é o Senhor, então me chame que eu vou andar sobre as águas. Porque Pedro sabia
que Jesus poderia andar sobre as águas e o faria andar sobre as águas. E ele disse: é tu mesmo? Se é tu, me chame que eu vou. Me autorize, então venha. Ele andou sobre as águas. A pessoa que conhece o seu Deus, primeira coisa, ele tem equilíbrio. Ele tem equilíbrio, porque o texto que foi usado aqui esta noite para abrir esta reunião, para abrir este culto, deste quarto elo desta campanha, falou de um Deus que as pessoas diziam que ele era apenas o Deus dos montes. Querendo, e ali em uma versão corrigida é D com D minúsculo, porque aquelas pessoas criam em vários deuses, achavam que tinha deuses nos montes, inclusive o nome El Shaddai, a raiz de El Shaddai é o Deus do mais alto monte. Por isso que o salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De qual Deus me virá o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro não vem do Deus A, B ou C, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Aquele, meu irmão, que conhece o seu Deus não anda desesperado, porque ele tem equilíbrio. Aleluia. A pessoa que conhece o seu Deus pode enfrentar lutas, pode enfrentar dificuldades, sabe que para andar com Deus tem que passar pelo vale, tem que passar pelo monte. Você não pode ser uma pessoa que só crê num Deus do alto. Não, Deus é o Deus do vale também. Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele é o Deus de toda e qualquer situação. Pode aplaudir, pode glorificar, porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso, que esta noite quer te dar a vitória. Aleluia. Meu amado, a pessoa que tem essa intimidade com Deus tem equilíbrio. Porque quando Moisés estava diante do mar vermelho, estavam os inimigos atrás, e o povo desesperado querendo se matar, o que foi que ele disse em Êxodo 14:14, estai quieto, fique tranquilo, e vocês irão ver o livramento do meu Senhor. Ele estava dizendo, eu conheço meu Deus, eu sei que Ele não vai permitir que morramos aqui neste mar, o inimigo não irá me tocar, porque eu já dei uma sentença. Moisés já tinha dado uma sentença a Faraó, disse, nunca mais você verá o meu rosto, porque no dia que você vir o meu rosto, nesse dia você morrerá. Foi o Faraó que disse isso a Moisés, e Moisés disse, você tem razão, nunca mais você vai ver o meu rosto. Foi a última tentativa, e Moisés tinha convicção que diante do mar vermelho Deus iria se manifestar. Talvez você esteja agora diante de um mar de luta, de problema, de dificuldade, de perseguição, de calúnia, mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, vai se manifestar, e você terá a tua vitória. Então não se desespere, confie no Senhor, porque a vitória é certa. Se você crê, aplauda, glorifique, exalte e tome posse da tua vitória. Aleluia. É natural que às vezes a gente chore, como eu chorei, eu vou dizer desse livro, mas o homem que conhece o seu Deus faz como eu fiz, igual eu conto no livro. O dia que eu olhei para minha esposa triste, abatida, angustiada, decepcionada com crente, não queria ir mais à igreja, eu olhava e via a situação, faltando tudo, eu na luta. O carro que eu conto aí, o chevetinho possante, que onde parava deixava uma poça de óleo. O chevetinho ungido, que onde passava saia ungindo a rua de tanto óleo derramando. Eu que andava numa situação tão difícil, e olhando os meus filhos precisando de algo, me expor daquele jeito, e eu com a unção, chegava no lugar, expulsava demônios, saíam, pessoas eram curadas, e eu olhava para o meu estado. E quando eu olhei para minha esposa, o diabo dizia assim, desista logo, largue logo essa mulher, vai viver a sua vida, rapaz. Você está vendo que isso não é para você? Você embarcou numa canoa furada. Disseram que você seria pastor, você seria missionário. Olha o seu estado, olha como é que você está, olha os seus filhos, olha o que a sua família anda pensando, olha como é que a família da sua esposa pensa de você. Pensa que você está louco, você está bom, você está besta. Olha a sua mulher, nem para a igreja quer ir. Eu olhei de um lado para o outro, e eu conto essa história no livro. Eu entrei num quarto dos meus filhos, e ali eu chorei, mas chorei que as lágrimas pareciam que eram lágrimas de cloro, que aonde pingou naquele chão vermelho manchou. Mas eu disse para Deus assim, Senhor, se a vida que o Senhor tem para mim é essa, se é para eu me separar da minha esposa, eu quero dizer para o Senhor que atrás eu não volto, porque não sou covarde. Retroceder jamais. Aleluia. Aceitar a vida do jeito que está também não aceito.
ou o senhor muda a minha esposa. Não aceito outra esposa, tem que ser essa. Porque se eu me separar dela, como eu poderei chegar num púlpito e dizer assim: creia num Deus Todo-Poderoso que pode mudar a sua vida? O diabo vai dizer para mim: por que não mudou o seu casamento? Então eu disse para Deus: ou o senhor muda esta mulher, ou então me mate. Suicidar eu não posso, porque senão eu perco a salvação. Aceitar como está, não vou aceitar. Retroceder, jamais. Ou o senhor muda a minha história, ou me mate. E eu saí e fui fazer uma ministração. Cheguei com a raiva do diabo em um lugar. Uma pessoa estava endemoniada, disse: olha, diabo, está escrito que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as tuas obras. Saia desta mulher agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque você é um derrotado, fracassado. Vitorioso é o meu Deus. O diabo saiu, a mulher ficou liberta. Eu voltei para casa, 60 quilômetros. Aquela mulher que não queria mais nada, que não queria a igreja, que estava ali parada. Aquela mulher pela qual eu orei de manhã, e depois que eu chorei e falei isso com Deus, entrei no banheiro, lavei o meu rosto e disse: nunca mais, Senhor, eu chorarei por essa mulher, por essa situação. Nunca mais. Hoje é o último dia. Hoje é o dia do basta. É o dia do chega. É o dia da resposta. Eu fui. Quando eu voltei para casa, pensando em enfrentar a luta, foi naquele dia que eu ouvi a música de Noemi Nonato. Até parece que você se esqueceu de olhar para o Deus, de olhar para os montes. Parece que o seu coração parou. Mas não desista, meu querido irmão. Eu voltei. Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse, com aquela cara feia assim, que ela é bonita, mas quando está oprimida fica feia. Ficou feia, irmãos. Hoje eu vou na igreja com você. Falei: ó, alguma coisa já mudou, não queria nem igreja. Tá bom. Aí nós fomos à igreja. Eu não vi a hora de chegar a hora do culto e fomos. E eu já passava tanta luta, eu conto na história dele, que eu já ficava atrás das colunas das igrejas, de tanta luta que eu passei. Nenhum profeta me chamar, e eu ficava escondido. E eu fiquei, minha esposa assim, bicudinha, lá no fundo. Aí uma irmã recebeu a oportunidade para cantar, e as pessoas nos conheciam pelo nome e achavam que estava tudo bem. E aí a irmã foi cantando, foi ficando vermelha, vermelha, vermelha. E a pouco ela parou e bradou: irmã Neide! Eu falei: eita, meu pai, é hoje. Oh, meu Senhor! Irmã Neide, você tem pensado assim, 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 assim. Eu falei: meu Deus, sabe que essa mulher pensava tanto? Porque falar o que você já falou, mas falar o que você está pensando é um Deus muito profundo. Tu tem pensado assim, 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 mas eis que assim diz o teu Senhor: a obra que eu tenho na vida do teu marido, diz Deus, é muito grande. E tu faz parte desta obra. Tu tem pensado, mas se prepare que em poucos dias farei assim, assado. E foi dizendo, e disse: eu sou Deus de já, e o teu dia é agora. E daqui a pouco ela já estava lá na frente chorando, transformada. E a partir daquele dia, Deus mudou a história da minha família, da minha casa, da minha esposa. E hoje a pastora Neide, que anda viajando e pregando em congresso, porque Deus é poderoso. Porque o Deus que nós conhecemos é o Deus da vitória, é o teu Deus, e esta noite Ele tem a vitória para te dar. Então recebe, glorifica, aplauda o Senhor, porque você conhece esse Deus poderoso. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Não dê lugar ao diabo. Não murmure. Não pense que ele pode alguma coisa, porque já foi derrotado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Vitorioso é o Deus que nós servimos. O Deus que nós conhecemos é poderoso. Você pode até ser religioso, não vai adiantar. Tem que conhecer Deus. Um homem, geralmente, na maioria das vezes, só passa a conhecer Deus quando passa pelo vale, pela prova. Porque Jó fazia sacrifício. Era o homem mais íntegro, o homem temente a Deus. Mas Jó só foi dizer que conhecia Deus quando, depois que passou pela prova, pelo vale. No capítulo 42 do seu livro, ele diz assim: eu agora sei que tudo pode, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veio os meus olhos. Aleluia! Oh, glória! Quem conhece Deus anda sobre as águas. Porque o segundo comportamento de quem conhece o seu Deus
é enfrentar gigante e não temer a nada. Às vezes, irmãos, tem gente que diz, eu conheço nada, irmãos. Você só vai conhecer Deus de fato e de verdade é quando você passar por uma fornalha. Porque Ele não te prometeu, olha, escute, se alguém lhe pregou um evangelho fácil, eu sinto muito, não falou a verdade. Porque Ele nunca prometeu que não teria luta. Pelo contrário, no Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições dos justos, vírgula, mas o Senhor livra de todas. Ele disse assim, quando passares pelas águas, água de prova, de luta, de tribulação, eu estarei com você. As águas não vão te afogar. Ele não disse que ia te livrar da água, Ele ia te livrar na água. Ele diz, quando passar pela fornalha de fogo ardente, as chamas não vão te matar, não vão te queimar, não vai ter nem cheiro de cabelo queimado, porque eu passarei contigo. Eu tenho experimentado a bondade desse Deus, porque eu experimentei a luta. Tem uma música que eu não coloquei no livro, que me consolava muito. Era a música de Sofia Cardoso, Pai, fale comigo. Quando eu chorava de ouvir aquela música. Quando eu ouvia a música de Marali ou de Chile Carvalhais, a Deus proverá. Eu coloco um capítulo, a Deus Monza. Quando eu perdi o carro, perdi tudo. E vou passando por um local, naquele sentimento de perda, de derrota, de fracasso, e um pastor corre ao meu lado. Irmão Ailton, evangelista Ailton do meu lado. E quando eu estava aquele sentimento de perda, de derrota, de fracasso, estou passando ali ao lado de Itaquerão, onde vai construir agora, ali o campo, o estádio do Corinthians, onde tem uma estação de trem e metrô. De metrô, de onde eu estava ali, eu fui ali para tentar salvar o meu carro, porque estava com esse primeiro livro. E uma história longa no livro, você vai entender. E quando eu recebi um não, que eu ia perder até o carro, que era o único meio que eu tinha para me movimentar, eu saí fracassado. E agora? E de repente Deus permitiu que alguém ligasse um rádio, ou sei lá, que aparelho foi, numa altura tamanha, que tocava a música de Chico. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Ele faz fluir água da rocha. Tudo isso acontece porque o nosso Deus é maior. Aquela hora as lágrimas, eu digo até no livro, a hora que eu relembro isso eu começo a chorar. Porque o irmão Ailton dizia, Deus proverá. Eu falava, como? Como? Não tem saída. Mas quando você olhar para os quatro lados, os quatro cantos e não ter saída, olhe para cima, porque o seu socorro vem do Senhor. É esse Deus que tudo pode, esse Deus que nos faz andar sobre as águas. Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi tinha 17 anos, era um jovem, era um menino, era um adolescente. O seu semblante franzino não metia medo nem mesmo uma pulga ou uma mosca ou quem sabe qualquer outro inseto. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Quando ele chegou no acampamento, que estava o exército do rei Saul, que não conhecia Deus, que foi honrado por Deus, mas não soube honrar Deus, não conhecia Deus. Davi chega ali, estão aqueles homens 40 dias sendo afrontados por um homem só, um gigante. No capítulo 17 de 1 Samuel diz que chega Davi, e quando Davi vê aquele gigante afrontando todo mundo, correndo desesperado, Davi falou, ei, escuta, estão dizendo que tem prêmio para quem derrubar aquele camarada ali, então eu vou ganhar agora. Estão dizendo que o camarada que derrubar aquele ali vai casar com a filha do rei, sou eu. Mas se tinha gigantes ali, homens guerreiros, e tinha outros e não conseguiram, por quê? Porque Davi conhecia o Deus que ele servia. O diálogo de Davi demonstra que ele conhecia. Ele disse, quem é o incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso? Ele estava dizendo assim, ele é pagão, ele não tem um prepúcio circuncidado, o prepúcio dele não é circuncidado, o meu é. Ele está dizendo, eu tenho aliança com Deus, e pela aliança que eu tenho com Deus, Deus não vai deixar de ser a meu favor para ser a favor dele. Eu não preciso nem de ajuda, porque eu já tenho toda, eu tenho a ajuda de Deus. Porque eu conheço o meu Deus. Disseram, não, toma aqui a armadura
preciso nem da armadura do senhor não. Comigo é na pedrada. Eu vou com a pedrada só. Porque o meu Deus vai usar a minha mão. Davi conhecia o seu Deus e ele enfrentou o gigante, tirou a afronta e foi vitorioso, o rei mais honrado da história. Porque conhecia o seu Deus. Porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fala proeza. E se você conhece o teu Deus, então se prepare, porque você irá fazer coisas grandes. Porque Deus vai operar por meio da tua vida. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz coisa. Para encerrar, meu tempo foi embora. O povo que conhece o seu Deus não tem medo de fazer grandes sacrifícios para agradar a Deus. Aleluia, Deus. Você sabe, eu já contei algumas vezes. Para eu entrar na América a primeira vez, eu não tinha um carro no meu nome, não tinha uma conta bancária no meu nome, não tinha uma casa no meu nome, não tinha carteira assinada, eu não tinha nada. Eu tinha promessa que eu iria pregar nos Estados Unidos da América. Não conhecia pastor, não tinha igreja, mas o povo que conhece seu Deus, pelas provas todas que eu já passei, você vai chorar quando ler o meu livro da Promessa à Vitória, sabe o que é luta? Então, um dia foi pregar um pastor e desafiou a igreja a fazer sacrifício. Eu, como pastor da igreja, desci e fui logo na frente, fiquei aqui, eu vou ser o primeiro. Para mim, naquela época, em 2009, dar R$1.000 de oferta era um sacrifício de matar. Mas eu não tinha o dia. Mas eu disse, falei, Deus, eu faço hoje um sacrifício. Eu quero o visto americano. Porque o Senhor me fez uma promessa. E eu não morrerei enquanto essa promessa não se cumprir na minha vida. O meu passaporte está vencendo, Deus. E cadê a promessa? Eu faço. Quando eu desci, lembrei que não tinha R$1.000. Para você não é nada, mas para mim era uma fortuna. Deus me lembrou, sua esposa vai receber uma oferta aí, um consórcio que ela fez, é 2.000. Tipo, amigo, eu falei, é verdade, porque a dela é 1.000. Os 2.000 era para comprar uma geladeira chique, maravilhosa. Eu tiro, ela está viajando mesmo. Tirei, a geladeira era quase 2.000, eu tirei 1.000 e dei de oferta. Aí falei, meu Deus, e agora? Eu olhei no ponto frio, a geladeira era 1.800 e pouco. Falei, mas eu gostei dele da mulher. Mas daqui a pouco mexi lá, o ponto frio fez uma promoção relâmpago, baixou a geladeira para 1.100. Falei, então eu compro em 12 vezes o cartão. Quando voltou o site, já voltou o preço normal. O mistério aconteceu. Deus não fica devendo nada a ninguém. Falei para a mulher, dei a metade do seu dinheiro, é nosso mesmo. E aí então agora, eu tenho a promessa, eu quero visto para ir à América. Aí chegam os pastores do Canadá, pregando. Falei, é agora que eu vou mesmo. Eu vou, não é possível. E aí eu vou. Cheguei lá, agendei no Canadá, chegou lá, o Canadá disse, foi não para mim, não me deu visto coisa nenhuma. Senhor, mas agora o americano não pode me negar. Voei para Recife. Cheguei lá sem nada, eu tinha aquele livrinho verde que era o outro. Deus falou, coloque na sua pasta. Quando cheguei no consulado tremendo, já tinha recebido um não do Canadá. Quando eu cheguei na sala, e só ouvi dizer não, 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 e não, e não, e tantos nãos. Era um coro de não para aquele povo, era tudo humilhado, gastava tanto. Eu ainda gastei mais $200, Senhor. Quando eu estava na antessala, que eu estava prestes a ser chamado, eu lembrei da oração do Salmo 20. Lembra-te das minhas ofertas e dos meus sacrifícios. Senhor, eu fiz uma oferta. Eu não quero barganha. Eu fiz crendo. Eu preciso desse visto. Porque se eu sair daqui com não, que cara eu terei para pregar de fé para a minha igreja? 2 não, Senhor. Um do Canadá e da América. Deus me lembrou naquela hora. A promessa que eu te fiz não foi Canadá. Eu te fiz primeiro Estados Unidos. Vá. Quando chamou o meu nome, você vai fazer o meu país. Eu vou a uma conferência. E que? Religiosa. Fazer o quê? Falar de Jesus. Falar o quê de Jesus? Eu falei, eu vou falar de libertação. Inclusive eu tenho um livro. Cadê o seu livro? Olhou para minha cara bonito que tinha naquela capa. Aí, pá, bateu o carimbo. 5 anos você pode entrar no meu país. Ô, glória! Foi uma vitória. Não pediram nada, nem outro documento, apenas porque Deus falou, você irá. E eu fiz um voto e Deus me honrou. Meu amado,
Quando você tem grandes conquistas, então você só terá o que você nunca teve quando você der o que você nunca deu. Você só vai alcançar o que você almeja alcançar e nunca alcançou quando você fizer o que você nunca fez. Quem conhece o seu Deus não tem medo. Não tem medo de fazer sacrifício, de dar o melhor para Deus. Dê primeiro o melhor do seu tempo, da sua vida. Não corra aqui tanto em busca do dinheiro, corra atrás de Deus, que o dinheiro vai correr atrás de você. Seja um adorador, tenha intimidade com Deus, tenha vida com Deus, ofereça você para Deus. Deus, a minha vida está aqui, a minha casa, a minha família, o meu dinheiro. Eu vou fazer sacrifício e Deus irá te honrar, porque Deus chamou um homem que o conhecia, chamado Abrão. Abrão não tinha nenhum filho. Deus disse: tu serás pai de multidões. Mas no dia que Deus quis honrá-lo de fato e de verdade, Deus disse: eu vou lhe colocar à prova. Deus deu a ele um filho. Quando o filho estava já numa idade tremenda, 14 a 17 anos, ele ia pegar. Deus falou assim: agora eu quero o que você mais ama. A Bíblia diz que Abraão não reclamou, não murmurou. Abraão pegou o seu filho, caminhou durante 3 dias, subiu no monte. E quando ele está subindo o monte, diz Gênesis 22, o filho disse: meu pai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas onde é que está o animal para o sacrifício? Abraão, que agora já teve o seu nome mudado para Abraão, pai de multidões, disse: Jeová Jireh, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ele não estava brincando de ser crente, não. Não, ele pegou o seu filho, amarrou, deitou naquele estrado ali, colocou, armou o fogo e pegou o cutelo para matar mesmo, porque ele iria oferecer em holocausto e sacrifício. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus. Sabe por que ele ia fazer? Porque ele sabia que Deus ia fazer coisas tremendas pela vida dele, e ele ia fazer coisas grandes. Ele seria pai de multidões, porque se ele segurasse aquele filho, ficaria apenas com aquele, seria derrotado e fracassado. Mas porque ele conhecia Deus, ele disse: eu matarei. Sabe por que eu digo para você que ele mataria? Porque Hebreus 11:17 diz que ele estava convicto que ele iria matar o seu filho, mas das cinzas Deus iria ressuscitar o seu filho. Porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Se você conhece o seu Deus, fica de pé, aplauda Ele, glorifica Ele e se prepare para tempos de glória, tempos de honra, tempos de milagre, tempos de resposta de Deus na tua vida. Mas tenha cuidado, não deixe que a serpente te engane. Não deixe que a serpente venha roubar a tua fé. Não olhe para as mentiras de Satanás, olhe para as promessas de Deus. Todos nós aqui temos promessas. Você tem promessas. Agora, quem conhece o seu Deus tem equilíbrio, não se desespera. Não sai correndo, não sai mal murmurando, blasfemando. Quem conhece o seu Deus não tem medo de gigante. Quanto maior for o gigante, maior será a queda. Saiba que maior é o Deus que você serve. Talvez aquele gigante poderia ter dito: vou estraçalhar Davi. Era maior do que Davi. Não era, mas não era maior do que o Deus que Davi servia, o Deus que Davi conhecia. E por certo, nessa noite, eu quero que você feche seus olhos por um instante e veja o que você está precisando. Não vim lhe pedir dinheiro, não pense nisso, não quero seu dinheiro. Eu só quero dizer para você: se prepare para fazer sacrifícios, para abrir portas. Portas, para Deus escancarar portas para você. Nesta noite, faça uma aliança mesmo com Deus, de ter equilíbrio, de estar na presença de Deus, de você não ter medo de enfrentar gigantes inimigos. Faça uma aliança com Deus, de você ser fiel a Deus, de você colocar nas mãos de Deus aquilo que Deus colocar em tuas mãos, de você estar com a tua liderança, com o teu pastor, com a tua igreja. Na hora que fizer desafios, Deus vai te chamar para grandes desafios. Não tenha medo de dar o melhor. Comece dando o melhor do teu tempo, da tua vida. Seja crente onde
onde você estiver, aonde você estiver, seja um referencial de Deus, seja para Deus um testemunho fiel, uma testemunha fiel, e abra o teu coração para dar para Deus o melhor. Quem sabe o melhor que você tem é você mesmo. Talvez você diga: pastor, eu não tenho nada. Você tem você. Então entregue-se. O Senhor entrega a tua vida, entrega a tua casa e se prepare. Oh, aleluia. Nesta noite o Deus de milagres está aqui. Nada pode impedir o agir de Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero orar por você nesta noite. Há um Deus fiel, justo e verdadeiro aqui esta noite para te dar a tua vitória. É tudo dele, é por ele e para ele. Nesta noite Deus quer te honrar. Eu quero dizer para você: estou vivendo um tempo de colheita. Eu estou vivendo um tempo de vitórias. Eu estou vivendo um tempo agora de cumprimento de promessas. Mas eu passei pela luta e pela prova. Se você está passando pela prova, pela luta, e você tem promessas de Deus, então saia do seu lugar e venha até aqui à frente dizendo: Senhor, hoje eu marcho em direção à minha vitória. Eu não irei retroceder. Se você pensou em parar, então marche com convicção. Você está vindo ao altar dizendo: Senhor, eu estou indo buscar a minha vitória. Eu não abro mão, porque eu conheço meu Deus. Eu conheço o Deus poderoso. Eu conheço Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Eu conheço Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus de milagres. Você conhece Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, que está guerreando as suas guerras nessa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo de Deus, nesta noite o teu povo está aqui. Esse povo, Deus, que tem promessa. Deus, tu és o Deus que me honrou. Eu quero chamar o pastor aqui, aos obreiros. Eu quero nesta noite orar e o pastor vai fazer a oração da campanha com você. Mas eu quero profetizar na tua vida o teu milagre. Não se desespere. Creia em Deus. Creia em Deus. Creia no Deus dos impossíveis. Você que tem uma causa impossível nesta noite, Deus quer te honrar. O Deus que te disse: não temas, crê somente. Oh, Pai, em nome de Jesus, esta noite, Senhor, eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Eu ministro sobre a vida das tuas filhas a bênção, unção, milagre. Pai, nós queremos andar sobre as águas impetuosas de luta, de dificuldade, Senhor. Senhor, os rios vão se abrir, o mar vai se abrir, e se não abrir, nós passaremos por cima, porque tu és o Deus que abre, mas também tu és o Deus que faz os teus filhos andar sobre as águas. Abra nesta noite a porta para os teus filhos. Deus que tem me honrado, honre essas pessoas, honre, Senhor, e socorre, Senhor, socorre essas pessoas. Receba de Deus esta noite a tua vitória. Receba de Deus o teu milagre, a tua bênção. Receba de Deus a tua bênção, a tua vitória. Creia tão somente essa noite na vitória, no milagre, na bênção, na unção. Creia que Deus é poderoso nesta noite. Creia tão somente. Ele diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. Veja a vitória de Deus na tua vida. Veja a vitória do Senhor.